E aí, vamos colocar a mão na massa? Nesta aula nós vamos praticar o processo de criação de logotipo. Como a gente vai criar esses logotipos? Através da junção de duas letras. Vamos imaginar que o seu cliente, o nome da empresa do seu cliente, é uma empresa que tem um nome composto. Eu separei três opções aqui. A primeira é o D e o V. E aí nós vamos juntar, então, esse D e esse V e ver o que a gente consegue fazer. É importante lembrar que isso aqui é apenas um exercício, tá ok? Então, não é um estudo por trás desse D e desse V, tá ok? Estamos criando apenas, praticando, para que esse processo fique cada vez mais fácil para você. Então, eu vou mostrar aqui a você como é o meu processo de criação. Tá ok? Como é que eu costumo fazer? Então, eu vou juntar esse D e V. Deixa eu colocar ele um pouquinho aqui para cima. Deixa eu arrastar aqui com o mouse. Veja, então, que as letras ainda estão editáveis. Isso significa que você já viu na aula anterior que essas letras ainda não foram convertidas em contorno. Ela ainda não está em curva, né? Ela não está em contornos ainda. Então, com isso, eu consigo editar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher a tipografia. E você já teve essa aula aqui no curso de tipografia. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é escolher qual a fonte que eu vou utilizar. Porque essa fonte, lembra que ela traz a mensagem da marca. Então, traz a mensagem que eu quero expressar no meu logotipo. Então, se eu quero entregar ao meu cliente algo que tenha a ver com a empresa dele, que vá refletir o desenho que vai representar, eu preciso saber tipografia, entender qual a fonte, qual a melhor fonte para representar o que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse D e V aqui no canto. Vou segurar Shift aqui, vou só diminuir com o mouse. Vou selecionar os dois. Vou apertar Ctrl C, Ctrl F. E aí depois que eu já dupliquei esse logo. Agora esse D e V, na verdade, não é um logo ainda. É só para... Deixa eu reduzir isso daqui, gente. Senão vou colocar ele para fora aqui, tá? Só para ter uma... Isso aqui que eu fiz é só para ter uma espécie de backup, tá certo? Quando eu precisar fazer uma coisa nova aqui, eu não tenho que recriar o D e o V. Enfim, vamos lá. Eu tenho aqui o D e o V, certo? No primeiro momento, eu vou criar ele, o D e o V, da forma que está aqui. Nesse primeiro momento, eu vou escolher a fonte. No caso desse cliente, suposto cliente, eu vou trabalhar uma serifa, tá? Uma serifa moderna. Então, eu escolhi essa fonte aqui, que é a Abril Fat Face. Tá ok? Então, essa fonte aqui, que eu não vou entrar nos detalhes, mas só para você ver que ela tem traços aqui bem finos, né? E aqui esse outro lado bem grossos. Então, tem esse contraste e ao mesmo tempo tem essa arte aqui bem fininha. Então, eu acho que essa fonte ela traz o quê? Uma elegância, se esse for o meu objetivo. Lembra isso. Tem que ter a ver com o objetivo da criação do seu logotipo. Não é simplesmente colocar uma fonte porque você achou bonita. Tem que ter um propósito para isso, um conceito por trás. E aí preste atenção agora. O que é que eu faço? Qual é o meu processo criativo? O que acontece com a grande maioria dos alunos? Eles chegam nesse processo aqui agora e dá um branco. Dá um branco total, igual esse fundo aqui da prancheta. Ó. Tudo branco. Não sabe mais o que fazer. Né? Fica perdido, não sabe. Meu Deus, e agora? Calma. Primeira coisa que você vai fazer, coloca as duas letras uma do lado da outra. O D e o V. Tá ok? Pronto, D e o V. Segunda coisa, você vai escolher a tipografia de acordo com o conceito que você quer passar. No meu caso aqui, uma modernidade, uma elegância. Tá ok? Então, um D e um V. Qual é o meu processo criativo? É mexer nessas letras. Né? O que é que eu faço? Eu coloco uma letra por cima da outra. Ó, esse é o meu processo. É importante lembrar que eu estou criando aqui junto com você. Tá certo? Não foi algo que eu preparei antes. Então eu estou aqui testando junto com você para você entender o meu processo criativo.
Claro, uma coisa é importante lembrar aqui para você. Antes de eu colocar a mão na massa aqui, você já viu que eu crio o mood board, que eu já fiz as minhas pesquisas, que eu já procurei minhas referências, que eu já vi outros logotipos que me agradam, ou que o cliente já me mandou no briefing. Então, já tive esse método para chegar aqui. E no nosso caso aqui é um exercício, tá? Estamos fazendo meio que aleatório, mas você vai ter o briefing, você vai ter construído o mood board, você vai ter visto as referências no Behance, no Google, no Pinterest, você já viu. O que acontece? Cuidado para você não imitar, não copiar. Tá certo? Você não pode pegar uma referência no Google, em outros sites e simplesmente copiar. Então, essa forma de você praticar, esse exercício, é uma forma de provocar a sua criatividade, provocar o seu cérebro para você criar coisas novas a partir do zero. É 100% a partir do zero? Não, porque eu tenho referências de coisas que eu já fui acumulando, tá? Ao longo da minha vida de designer. Então você vai acumulando experiências, inspirações na sua cabeça e as coisas vão fluindo. Mas a primeira coisa que você vai fazer é isso. Você vai pegar essa letra e vai colocar em cima da outra, ó. Testa, vai testando aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui? Não, porque a letra do meu, o nome do meu cliente não é VD, é DV, tá ok? Então cuidado com isso daí. Não é em qualquer lugar que você bota, tem que se preocupar com a leitura também. Então deixa eu testar aqui, ó. Aqui já me agrada mais, hein? Calma. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Atenção, atenção. Achei o ponto que eu queria. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Então, ó, eu tenho... Vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar. O que acontece? Minhas formas... minhas letras estão ainda em editável. Com isso aqui, elas assim, eu só consigo colocar uma sobre a outra. Nada mais. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Clique em cima do D, botão direito do mouse, criar contornos. Clica aqui, botão direito do mouse, criar contornos. Então, o meu D e o meu V já estão com contorno, ok? Já estão em curva. E agora eu posso brincar um pouquinho com isso. É muito, muito, muito raro eu manter a fonte do jeito que ela veio. É a minha forma de trabalhar, tá? Então, quase sempre eu apresento ao meu cliente... a sua fonte é a Avenir Next modificada. Ela é a Times New Roman modificada. Então é muito difícil eu utilizar a própria fonte, tá? Eu gosto dessa exclusividade de criar todos os detalhes do logo do meu cliente. Então, percebeu o que eu fiz até agora? Eu estou juntando o D e o V e vendo a posição que melhor me agrada, que tem essa ideia aí de luxo, de sofisticação. Só que acontece o seguinte, eu vou experimentar, lembra essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção direta, aparece todos os pontinhos aqui, ó, todas as âncoras, tá vendo? Então eu vou clicar nessa, vou segurar Shift, clicar nessa outra e vou com a setinha aqui, ó, dando um espaçamento maior. Tá? Aqui um pouco maior. Só para quê? Para a letra V aparecer mais. O desenho da letra V, para que ele possa aparecer um pouco mais. Aqui também eu consigo mexer um pouco, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, na âncora, ó, pode ser que não fique tão legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta curvatura. Vou clicar em cima dessa bolinha, vou deletar para não ficar muita bolinha aqui. Eu vou brincar um pouquinho de colocar isso aqui um pouquinho mais para dentro. Deixa eu deletar essa aqui que fica legal também. Só uma facilita a minha vida. Aqui também, ó, vou deletar essa também. Tá? Porque eu acho que só uma ele vai ficar mais assertivo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho agora o V muito bem definido. A minha letra V, ela tá muito bem definida. Então eu vou deixar um espaçamento aqui,
e um espaçamento aqui, tá? Olha de longe, olha como tá ficando bacana. Eu posso muito bem parar por aqui, mas eu gosto de dar um temperinho a mais para não ser tão óbvio. Perceba que aquela fonte que eu tinha utilizado antes, que ela abriu, ela não é mais a mesma. Eu dei uma leve modificada. Perceba que eu reduzi esse tamanho maior aqui, consequentemente eu vou ter que fazer a mesma coisa com V. Vou puxar um pouquinho para cá. E vou puxar o V um pouquinho para cá também. Tá? Tem que ficar mais ou menos a mesma espessura. Não tá, ficou fino demais aqui. Passei do ponto. Ok? Então eu tenho mais ou menos aqui agora esse ponto aqui igual. Então eu me certifiquei de que esse tamanho está igual a esse. Tá? Cuidado com as proporções. É importante pensar também na questão das proporções, tá ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o D e o V. Veja que aparece aqui um desenho. Ó. Tudo que foi ligado, tudo que uniu no outro, né? Nem uniu, só está por cima. O próprio Illustrator já destaca isso para você. Lembra a nossa ferramenta de Pathfinder, que você já teve aula sobre isso. Vou clicar aqui em dividir. E pronto. Botão direito, desagrupar. Então, ó, o que acontece? Ó? Deixa eu deletar aqui. Tá vendo? Ó. Então, essas formas, elas estão separadas. O que eu vou fazer? Vou pegar o V e vou afastar um pouco. Então, olha que bacana o resultado que estamos conseguindo nesse processo. Perceba que agora o que aconteceu aqui, que essa linha aqui não ficou mais igual a essa. Não tem problema, vamos resolver isso. Vou selecionar tudo, ó, toda essa parte de cima e vou subir um pouco até igualar. Aqui também, vou clicar aqui, segura Shift, seleciono os dois e vou aqui devagarzinho para ficar próximo. Então agora eu tenho aqui a mesma distância daqui. E tenho o símbolo pronto. Olha que símbolo bonito! Olha só, olha só. Se tivesse efeito sonoro aqui de palmas, eu ia pedir umas palmas. Então é isso, tá? Criamos o primeiro aqui, o D e o V. Difícil? Tenho certeza que você não achou difícil. Porque não é difícil, tá? É só você experimentar. Por exemplo, eu vou experimentar outra coisa aqui. Vou deixar esse D, eu vou usar ele, mas de outra forma. Eu vou vir aqui em ferramenta retângulo arredondado, essa segunda aqui. Vou colocar, onde tem aqui o meu traçado, eu vou colocar um traçado. E onde tem um preenchimento, eu vou anular o preenchimento. Vou trabalhar só com traçado. Vou fazer isso daqui. Vou criar um retângulo para baixo. E aí vou colocar aqui 2, talvez 0,2 centímetros de traçado. Clicar aqui nessa forma que é na ferramenta de seleção direta. Tá vendo essas bolinhas aqui? Vou clicar só segurar em uma, ó, puxar até o final. Tá? Então já fiz uma outra forma aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar o D e o V. Opa! Lembra que eles estão separados agora. Se você quiser agrupar isso aqui, Ctrl G, comando G, tá? Só para agrupar. E aí eu vou segurar Shift Alt e vou diminuir. Estou pressionando Shift Alt, tá? Vou diminuir aqui com o mouse. E vou encaixar, agora só o Shift, o D e o V aqui dentro. Opa, calma aí. O D e o V aqui dentro. Olha só. Acabei de fazer outra possibilidade de logo para o meu cliente. Acabei de criar outra possibilidade. Reduzir mais um pouco. Pronto. Assim. Então, acabei de criar outra possibilidade de logo para o meu cliente. Inclusive, isso daqui
Pode até ter um preenchimento, tá? Quem sabe? Isso aqui podia ser com preenchimento. Isso aqui pode até acontecer com você. Deixa eu explicar como é que você vai resolver isso. Esse pepino aqui, ó. Essa forma aqui ficou preenchida, tá vendo? É só clicar 2 vezes aqui nela. Ó. É só clicar aqui 2 vezes, que aí você vai ver que as pecinhas estão soltas. E você deleta. Ó, podia fazer isso aqui também. Então, na verdade, eu tinha 3 aqui. Né? 3 possibilidades. Então, eu tinha essa. E aquela também que a gente viu que foi só o traçado. Só o traçado, ó. Eu tenho aqui agora, ó, 3 possibilidades de logotipos a partir do D e do V. Então, assim que nascem os símbolos. Assim que nascem os símbolos. Então, fizemos aí com D e com o V. Vamos passar para a próxima. O R e o S. Vou copiar novamente, vou fazer uma cópia aqui, caso eu queira modificar, depois usar outra, experimentar outra fonte. Nessa agora, ele está todo de fonte Arial, tá? Eu coloquei Arial, que é o basicão mesmo, para não ter problema. Eu vou inclusive criar com o próprio Arial, só para vocês desmistificarem isso de que tem que ser uma fonte incrível. Primeira coisa, botão direito, criar contorno, S, criar contornos, ok? Até aí, acredito que você já está craque nisso daí. Novamente, eu vou clicar aqui e vou experimentar. Só em colocar em cima aqui, eu já percebo que esse aqui já meio que se conecta com isso daqui. Então, o que é que eu já estou aqui imaginando? Deixa eu pegar uma coisa só para ilustrar para você. Que isso aqui pode fazer isso aqui, ó, esse movimento. Então, eu já percebi que esse meu R pode se conectar ao meu S dessa forma aqui, sendo uma coisa única. Ah, Eliabe, mas isso é muito óbvio. Tudo bem, é um exercício, faça o óbvio. Faça o óbvio, não queira fazer uma coisa começar fazendo coisas mirabolantes. Não, tenta fazer o básico aí, que você é uma forma incrível de você exercitar e no básico, no simples, é o que sai, é a forma que sai os melhores logos. Vou clicar no meu R, o que eu vou fazer? Eu vou todo não, vou clicar nessa âncora aqui, vou clicando e vou deletando essas âncoras até aqui. Pronto. Por quê? Porque esse S aqui deixa eu desagrupar aqui. Esse S é o que vai se conectar aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar essa parte aqui e olha o que acontece. Espera aí, calma. Tudo selecionado, ó. Vou juntar aqui. A gente tem que selecionar um pouco mais. Isso. Pronto, juntei. Ficou essa bela de uma... Posso nem falar. Mas é normal. Calma, não deixe dar um nervoso em você. Pensa agora aqui que você tem ferramentas. Por isso que é importante você conhecer as ferramentas. Porque quando você conhece as ferramentas do Illustrator, isso te dá segurança. Você tem segurança para criar, para o seu processo de criação. Então, ó, se eu arrastar aqui e segurar aqui a alça, ó, eu vou ajustando todo esse problema. Eu tenho 2 ferramentas para me ajudar. Eu tenho como ir na âncora com essa ferramenta de seleção direta e também tem essa ferramenta aqui, ó, que é a curvatura. Ó, a curvatura é super prático, tá certo? Ó. E você vai contornando esse problema. Você vai contornando esse problema dessa forma. Ó, é até legal que a gente faça isso. Opa, calma. Ó, que ele parta mais ou menos daqui. Então, é realmente questão de você ir testando.
tá? O que dá certo, o que não dá certo. Ferramenta de seleção direta, vou nesse R e essa pontinha aqui saindo aqui tá me atrapalhando, ó. Então puxa ela para cá. E a gente vai tentar fazer isso aqui dessa forma. Pegar de novo aquela ferramenta lá, ó. E aí vamos ajustando, ó. Vou lá de novo. Opa, se eu deletar, complica. Então, o que acontece? Eu vou unindo, ó, uma coisa à outra. Com muita calma, gente, com muita calma. Tá certo? Você vai conseguir criar isso tudo aqui, ó, com calma. Você vai dando formas, cuidado para não ficar muito desses pontinhos, muitos desses caminhos, esses pontinhos de âncora, porque eles atrapalham muito o desenho final. Se ficar muitos, né? Se ficarem muitos desses. Ó, então, tá vendo que as coisas já estão acontecendo, já estão melhorando. As coisas estão ficando melhor pro meu lado, hein? Ó, então eu vou trabalhando aqui dessa forma. Que é o que? Ajustando aqui a forma até eu encontrar um ponto que me agrade, ó. Até encontrar um ponto que me agrade. Então, nós estamos já resolvendo esse pepino aqui, ó. Lembra que tem um problema aqui seríssimo? Ele já está sendo resolvido, ó. Aqui a mesma coisa, você vai resolver. É só ter calma, paciência aqui na hora da criação. Opa, aqui, segura aqui. Ó, só ter calma, paciência, que você vai resolvendo. Ó, pode começar de um ponto um pouquinho mais alto, tá? Para você ir arredondando aqui e trabalhando. Então, eu já tenho um R colado no S. E veja que em nenhum momento a leitura foi atrapalhada. A minha leitura, ela continua boa. Eu consigo ler que é um R, que é um S. Tenha muito cuidado com isso. Na hora que você for criar, cuidado com isso daí. Então, olha, então eu tenho aqui coisas trabalhado em curvas. Essa curva não está perfeita. Ainda tem aqui coisas a serem melhoradas, tá certo? Então, como aqui é só um exercício, eu não vou ficar tanto tempo aqui nesse conjunto aqui desse RS, para essa aula não ficar tão extensa, tá ok? Ela já vai ficar extensa. Então, se eu continuar aqui, vai ficar mais extensa ainda. Vou clicar aqui, ferramenta de seleção direta. Eu quero esses dois pontinhos aqui para cima. Foi. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque ela está toda ligada, né? Aqui toda na curva. Então, vamos dizer que eu quero esse logo aqui todo curvado. Enfim, então são inúmeras possibilidades que você vai ter na hora de criar. Você pode estar experimentando diversas coisas e diversas fontes. É assim que nascem os símbolos. Você tem que experimentar o que é possível. Tá? Você pode, a gente colocou aqui junto, né? Então você pode trazer o S para cá, por exemplo, ó. Nesse caso, deixa eu subir para cá. Então, temos o R. Opa, foi demais. Temos o R e o S aqui. E aí eu vou já trabalhar mais para cá. Lembrar de converter isso tudo aqui em forma. Se você não botar isso em contornos, vai ficar complicado. Então, eu tenho isso aqui, ó. O R com o S. Se eu botar para cá, ó, e deletar isso aqui, fica um P. Tá vendo essa questão da leitura? Muito cuidado com essa questão da leitura. Você precisa entender e observar como o seu cliente, o cliente do seu cliente, né, o consumidor final, vai estar fazendo essa leitura. Então, eu não posso ir muito para ali. Eu tenho que vir algo para cá ainda. Então, realmente é um processo criativo. Tá ok? É um processo criativo. E aí eu tenho que realmente pensar aqui as minhas possibilidades, né? Então, vou juntar as duas aqui também. Vou no Pathfinder. Vou desagrupar.
E vou deletar isso aqui, ó. Ó. Dá pra ler que é um R, dá pra ler que é um S, não dá? Dá. Vou vir aqui agora com a minha curvatura. E vou tentar deixar isso aqui curvo. Vou deixar isso aqui no mesmo desenho que esse aqui. Então, esse é o processo, tá, gente? Esse é o processo. Eu acho que só em colocar isso aqui como... Deixa eu clicar aqui. Esse aqui, esse aqui. Não, não tá legal. Vou voltar aqui, tá? Eu acho que eu prefiro esse contraste aqui. Tá mais legal. Então, é isso que eu digo. É você realmente experimentar. Não ache que um designer, seja ele iniciante, seja ele famoso, que ele coloca, junta tudo e tá tudo pá. E a mágica é um pozinho mágico e fica tudo perfeito. Não é assim. Para a coisa poder acontecer, leva-se um tempo e existem testes, tá? Os testes precisam ser feitos para que a gente consiga encontrar o resultado que a gente tanto quer. Tá? Então, realmente é questão de testar aí o que fica melhor. Então, aqui eu tenho um R e um S. Isso aqui poderia ser dentro de uma forma, de outra forma, de uma... dizer que no meu cliente fosse essa cor aqui. Eu envio aqui para dentro, ó. Vou deixar passando um pouco. Então aqui vai ficar... Eu vou unir essas formas, tá certo? Para elas não me darem trabalho. Unir. Eu tenho essa e essa. Eu posso até experimentar deletar isso aqui, ó. Ó. Também achei legal, hein? Vou unir aqui. Pronto. Então tem um R e um S. E esse fundo aqui eu vou também dividir, porque eu vou retirar essas sobras. Vou colocar o R e o S dentro. Deixa eu desagrupar. A cor branco. Então, olha. Então, eu tenho essa possibilidade do R e do S, que aqui poderia ser essa cor aqui direto, tá? Então, eu tenho essa possibilidade aqui. Tenho essa possibilidade aqui. Então, é assim que a gente vai criando, tá? Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, até que eu encontre aquela essência. Lembra aquelas palavrinhas que o cliente te passou no briefing? Veja se você consegue ver isso que o cliente passou nesse seu logo, no que você criou. Veja se está passando essa mensagem que foi pedida pelo cliente. Então, nós fizemos já o D e o V, nós fizemos já com o R e o S, e agora vamos para o X e o L, que é a nossa última combinação. O X e o L, novamente botão direito, criar contorno, botão direito, criar contorno, tá? Deixa eu só voltar aqui. Esse eu vou usar o Avenir Next Heavy. Eu quero essa fonte já bem exagerada. Então vai ficar bem exagerada aqui. E aí eu vou colocar uma por cima da outra. Lembra da técnica? Então é isso que eu vou fazer, ó. Esse XL aqui já é para uma empresa, vamos dizer, de jogos. Então eu já vou criar aqui baseado nisso. No X e nesse L. E eu vou criar uma brincadeira. Eu tenho aqui, ó, triângulos. Então, formei um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Então, tem um dinamismo nesse logo, nascendo um dinamismo aí nesse processo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa ferramenta aqui, que é a de segmento de linha. Vou levar desse ponto até esse ponto aqui. Então, essa linha está selecionada. Eu vou selecionar o X também. Janela... Pathfinder, dividir. Veja que a quantidade de vezes que eu estou utilizando o Pathfinder. Por isso que eu fiz uma aula exclusiva disso, para você entender, porque você vai usar demais aqui. Então o que acontece? Ó, o que aconteceu? Desagrupar, né, Eliab? Se não desagrupar, não vai. Ó, soltou, hein? Soltou.
Então vou usar ele solto aqui para trazer esse dinamismo que o meu cliente pediu aí, meu cliente fake pediu. Eliab, tô vendo aqui um problema gigantesco. Sim, eu também tô vendo aqui. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, nesse caminho aqui e vou consertar isso, tá? Consertar isso. E o que eu vou fazer? Isso aqui vai um pouquinho mais pro lado. E veja que eu já consegui essa linha reta. E eu vou consertar esse meu probleminha. Para consertar é muito fácil. Vou segurar só esse âncora aqui. Esse âncora aqui. E, ó, já estou consertando esse probleminha do X. E esse caso aqui eu vou experimentar passar um pouquinho. Se é dinamismo que eu quero, é dinamismo que eu vou ter. Só que, ó, eu preciso alinhar a isso aqui, tá bom? Se você ficar na dúvida, eu geralmente faço o seguinte, eu pego essa linha aqui, tá? Aí eu boto ela vermelha. E eu junto desse ponto a outro ponto aqui. Ó, tá vendo? Que fez esse ponto aqui, ó. Dizendo que tá igual ao lá de cima. Pronto, então eu vou criar baseado nisso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então vou deixar um pouquinho mais próximo dessa linha. Tá? Então eu tenho aqui X, deixa eu ver como ficou. Ó, um pouquinho mais para cá. Então eu tenho aqui já um desenho, eu vou botar um pouquinho mais próximo, que eu acho que ficou um pouco distante demais. Isso aqui, gente, é só um exemplo, tá bom? É só para vocês poderem entender o meu processo criativo. Então eu tenho aqui o meu processo criativo, olha que tá, como tá ficando legal, ó. Então eu tenho esse processo e eu vou construindo em cima desse processo, tá ok? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vejo outro erro aqui em cima, que essa pontinha de X aqui não está na mesma pontinha desse, então é importante ligar os pontos âncoras, tá? Às vezes, mesmo você fazendo, unindo lá os pontos, às vezes mesmo você unindo os pontos, eles ficam um pouco rebeldes, tá? Acontece nas melhores famílias. Ó, tá vendo? Tá certo? Então eu tenho ali a união. Então eu tenho o X e o L. E aí, para dar o charme, para dar esse dinamismo que eu estou buscando, eu vou criar uma forma baseado aqui nesse triângulo. Ó, então eu vou selecionar o L e esse pedacinho do X e eu vou unir essas duas formas, tá ok? E eu vou pegar agora aqui, tirar o contorno, vou colocar aqui um laranja, um pouquinho mais vivo, cozinha. Na verdade não é nem um laranja, né? Pera aí. Ok, aqui. Vou enviar esse botão direito, organizar, enviar para trás. E aí eu tenho agora isso aqui. Eu posso colocar aqui, já chegou onde eu queria? Sim, mas isso aqui não é uma forma, ele tá ó, por trás. Se o cliente arrastar aqui, já era. Então o que eu vou fazer? Seleciona essa forma, seleciona essa outra, Pathfinder de novo, dividir, e agora sim eu tenho só essa forma e essa outra aqui, ó. Eu vou unir essas duas aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho só essa agora e eu vou colocar aqui atrás. Se eu quiser também fazer uma quebra aqui, por exemplo, nesse L, aqui para cá, posso testar também para ver se vai ficar legal, ó. Botão direito, desagrupar. Tá? Posso testar. Um cuidado que eu tenho que ter aqui é que se eu fizer assim, parece que a forma meio que complica um pouquinho minha leitura. Então eu teria que estudar realmente aqui se isso daria certo, né? Se isso daria certo. Então o espaçamento que der lá, o espaçamento que você tem que dar aqui. E aí você está criando um logo da XL. Assim a leitura fica melhor do que assim. Pelo menos para mim.
tá? Para mim me incomoda um pouco essa leitura. Talvez puxando um pouquinho mais, ó, já me deu uma leitura, leitura um pouquinho melhor. Então é basicamente isso. E aí nós temos, eu posso experimentar até inclusive inverter tudo isso. Ó. Gosto também, tá certo? Então essas são as possibilidades que você tem de criação. Esse aqui foi apenas um exercício para você poder compreender as possibilidades que você tem na hora de criar os seus logotipos, tá ok? Isso aqui são apenas possibilidades que você tem. Tô agrupando, tá? E alinhando. Então essas são as 3 possibilidades que nós criamos aqui com as letras, né? Com as iniciais, vamos dizer, de um nome composto. Então é isso, espero muito que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Essa aula foi um pouco mais extensa, mas tenho certeza que ela foi extensa, mas foi muito válida para você. E agora você pode seguir os seus estudos.